Já ouviu falar sobre Smiley Dog? Uma foto que foi viralizada na internet nos últimos tempos, com um cachorro com dentes humanos e uma mão atrás dele, numa sala escura, onde relatos dizem que quem encarou essa foto com mais de 30 segundos cometeu suicídio. E aí, o que você acha? É verdade? Não sei, mas o relato que eu vou contar para você hoje é uma história real. Então, já sentem, pega sua pipoca e venham para o vídeo. Eu me encontrei pessoalmente com Mary no início do verão de 2007. Tinha combinado com Terence, seu marido, há 15 anos, de vê-la em uma entrevista. Mary inicialmente havia aceitado, já que eu não era um jornalista ou qualquer, mas sim um escritor amador, coletando informações para alguns trabalhos de faculdade e de acordo com o plano de algumas peças da facção. Marcamos a entrevista para o final de semana, quando estava em Chicago, mas no último momento Mary mudou a ideia e se trancou no quarto de casal, recusando-se a me encontrar, como se eu fosse algo assustador. Não entendi muito bem. Durante meia hora, fiquei acordado acompanhando com Terence do lado de fora, escutando-a gritando enquanto ela tentava inutilmente acalmar a mulher. As coisas de Mary diziam fazer um pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia dizer a partir da sua voz que ela estava chorando. E muitas de suas objeções para conversar comigo estavam concentradas em pesadelos, até mesmo em seus sonhos. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, Smile.jpg me chamou a atenção pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada e referida ao Smiley Dog. Como ficou a reputação do Smiley Dog? O que despertou meu interesse, além dos óbvios, elementos macabros da ciberlenda e tendências por essas coisas. Eu era uma pessoa bem gore, gostava desses tipos de terror. Era pura, faltava de informação, já que normalmente as pessoas não acreditavam que isso existia, e que não passam de um boato. E aí porque, apesar de fenômenos inteiros contarem um arquivo em imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente é uma daquelas fotos manipuladas, que aparecem com maior frequência com sites, como Imorgboard, 4chan, especificamente focado em atividades paranormais. Esses sites focavam em essas fotos sobrenaturais que vazavam na web. Eu gostava. Não sabia se era verdadeira, mas eu gostava do pouco de terror que me dava, pelas histórias contadas pelas fotos. Suspeita-se que seja falsa as fotos, porque ele não tem o efeito que o Smile.jpg verdadeiro teria, ou seja, epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda. Essas reações no espectador é um dos motivos da fantasmagória do Smile.jpg ser vista como desdém, ou uma coisa que seja além do normal, uma vez que isso seja absurdo. Embora, a se depender de alguém como você, a relutância em conhecer a existência do Smile.jpg possa envolver medo, não descrença. Nem SmileJPG, nem é mencionado em qualquer lugar na Wikipedia. Embora o site apresente artigos sobre outras creepypastas, outras histórias de terror, outras coisas. Talvez shock sites mais escandalosos como Gotse, Hello.jpg ou Two Girls in Cup, ou qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smile.jpg. Até mesmo nesses sites onde postaram Two Girls in Cup, não era aceito esse tal foto seja imediatamente excluído por um dos administradores da enciclopédia.
Encontros com o Smiley.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary. Existem rumores não confirmados no Smiley.jpg, discussões e até mesmo num conto persistente que em 2002 um hacker inundou o fórum do humor com imagens do Smiley Dog, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em loucura total. Diz eu também que em meados dos anos 90, Smiley.jpg circulou em um grupo de discussões, com um anexo de e-mail corrente para um assunto. Sorria, Deus te ama. Aqueles que afirmaram ter visto Smile.jpg inúmeras vezes davam a desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem em seu disco rígido. No entanto, todas as supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto. Uma criatura canina, geralmente descrita como um husky siberiano, iluminado pelo flash de uma câmera, que fica em uma sala escura. O único detalhe visível no fundo é uma mão humana se estendendo na escuridão perto do lado esquerdo. A mão está vazia. Geralmente é descrita com a mão acenando para a foto. Naturalmente, a mão, uma maior atenção dada ao cachorro, ou uma criatura canina como algumas vítimas estão certas de terem visto. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando duas fileiras de dentes brancos, fortes e de aparência humana. Esta não é, naturalmente, uma discussão dada imediatamente após ver uma imagem, mas a recordação das vítimas que alegam ter visto a imagem definitivamente em sua mente, na realidade, depois de terem ataques epiléticos. Esses relatos continuaram muitas vezes, enquanto as vítimas dormiam. Resultavam em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados como medicamentos, embora em alguns casos sejam mais eficazes que outros. Mary supôs que não estavam usando medicamentos certos contra ela. Foi por isso que depois da minha visita em seu apartamento em 2007, enviei a notícia a websites, lista de discussões e novos grupos voltados a folclore e lendas urbanas da internet, na esperança de encontrar o nome da suposta vítima de Smiley Dog, que sentisse mais interessada para me contar sobre as suas experiências. Por um tempo nada aconteceu. Eu finalmente esqueci minhas buscas. Desde que eu tinha começado meu primeiro ano na faculdade, eu estava muito ocupado. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail no começo de março de 2008. Estou incrivelmente desapontada com o comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que não poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, espero que me perdoe. Na época eu estava com medo. Você vê. Por 15 anos eu sou assombrada pelo Smile.jpg, o Smiley Dog. Vem a mim por todas as noites, em meus sonhos, na ponta da minha cama. Sei que parece bombagem, mas é verdade. Alguma qualidade inefetável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os torna completamente diferentes de qualquer sonho real que eu tenha, já tive ou poderia ter. Eu não posso me mover ou me falar. Eu só posso olhar para frente. A única coisa em minha frente é uma cena daquela coisa que eu vi na imagem. É uma coisa horrível. Eu vejo a mão acenando para mim. Eu vejo o Smile Dog e ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas ações. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para a Terence. Mas a ideia me repugnava. O que aconteceria comigo? O Smile Dog mantivesse sua palavra, eu conseguiria dormir. No entanto, se ele mentisse, o que eu faria? E o que eu poderia garantir que não aconteceria o pior comigo, se eu fizesse como a criatura pediu. Então não fiz nada por 15 anos, embora eu mantivesse o distique e sempre sonhando com ele à noite.
escondido entre minhas coisas, todas as noites durante 15 anos. Smiley Dog veio para mim em meus sonhos e pediu para eu espalhar a palavra por 15 anos. Eu estava forte, embora tinha momentos difíceis. Muitos dos meus colegas, vítimas da Board BBS, onde encontrei o Smiley Dog pela primeira vez, pararam de postar. Ouvi que alguns deles cometeram suicídios. Outros permaneceram em silêncio. Outros até deram convulsões, simplesmente desaparecendo na web. São estes com que eu me preocupo mais. Eu espero sinceramente que você perdoe. Mas no verão passado, quando você contatou a mim e meu marido sobre a entrevista que eu estava me perdendo na cabeça, eu ia te dar um disquete. E não me preocupava se o Smiley Dog estava pedindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que não conhecia. Eu pensei que não me sentiria culpado quando levasse o disquete para você, como parte da sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, compreendi que eu estava fazendo a coisa errada. Estava planejando arruinar sua vida. Eu não podia fazer isso. Estou envergonhado. Me perdoe. Aviso por fazê-lo desistir de encontrar com o Smiley Dog. Com o tempo você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu, mais despravado. Alguém que não hesitará em seguir as ordens de Smiley Dog. Para, então, em pouco tempo te pegar. Mais tarde, naquele mesmo mês, Terence me informou que sua esposa havia se matado. Enquanto limpava as várias coisas que haviam deixado, fechando contas de e-mail, as dados do tipo, ele encontrou a mensagem escrita acima, o aviso de sua mulher. Ele me contatou e encontrou o disquete, o queimou, até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha do disquete tornou a forma de algum animal. Admito que me faltaram palavras. No começo achei que o casal talvez estivesse fazendo algum tipo de piada comigo. Mas uma rápida olhada e obituários no jornal de Chicago me provocou que era verdade. Mary estava morta. O artigo, no entanto, não citava que era suicídio. Então, decidi não perseguir mais o Smiley Dog, pelo menos por enquanto, já que meus exames de meio de ano estavam se aproximando, mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois eu me encontro com Mary e recebo outro e-mail. Encontrei seu e-mail no fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smiley Dog. Eu já vi, e não tão assustador como todos dizem. Estou lhe enviando sem anexos para espalhar a passagem. A última linha me deixou arrepiado. Havia um arquivo ou um nexo, smile.jpg. Fiquei indagando em abri-lo. Por algum tempo certifiquei se era fake. E mesmo que não fosse, eu ainda estava convencido que pudesse ser a imagem que causou a morte de Mary. Eu me assustei, é verdade, mas preferi conferir, acreditar que tinha algo de perturbador naquela imagem. E além disso, como poderia uma simples imagem ser capaz de fazer aquilo? Que tipo de criatura seria capaz de levar alguém à loucura somente com um olhar daquele jeito? Certamente um absurdo, mas se os avisos de Mary fossem verdadeiros, e se Smiley Dog entrasse nos meus sonhos, exigindo que eu espalhasse a palavra, eu conseguiria ser tão forte como Mary, me recusando a colaborar com o último minuto da minha vida, ou simplesmente espalharia a mensagem de esperança por ter se poupado. Eu consegui dormir. E para quem eu teria coragem de mostrá-la? Se eu continuasse com meu projeto original de escrever um pequeno artigo sobre o Smiley Dog, eu poderia anexar a imagem dele, e qualquer outra pessoa que lesse o artigo seria também de afetada. Mas se o Smiley Dog anexado por e-mail foi genuíno, seria correto me salvar dessa maneira? Mary é administradora do sistema de pequeno BBS em Chicago. Em 1992, quando encontrou pela primeira vez a foto do Smiley.jpg, que mudou sua vida para sempre. Ela e Tenence estavam casados há apenas 5 meses. Mary foi uma das 400 pessoas que diziam ter visto a imagem quando foi postada em hiperlink no BBS. Embora seja a única que falou abertamente sobre a experiência, o restante das pessoas permaneceram em anonimato. Ou talvez estejam mortas.
Muitas fotos foram alternativas parecidas, com essas circulam na internet. Mas apesar de tudo, são falsas. A foto verdadeira está logo abaixo. Veja a foto por sua conta e risco. Então, agora que você viu a foto verdadeira, você tem que compartilhar. O Smiley Dog disse que você tem que compartilhar. E aí, o que você acha? Se você não compartilhar, ele vai aparecer nos seus sonhos e vai te perseguir até a eternidade. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Eu mostrei meu rosto recentemente no Instagram. Se você tiver interesse, link na descrição. Link na descrição também nos canais parceiros. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.